Eclesiastes é sem dúvida o livro que mais me fascina na Bíblia Sagrada, sendo raramente pregado nas igrejas nos dias atuais. Eu, por exemplo, nunca ouvi uma pregação na igreja que eu frequento utilizando esse livro ao todo, sendo que esses livros de Jó ou livro de Jonas utiliza-se todo o contexto, mas Eclesiastes utiliza-se apenas alguns versículos muito isolados, como Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, onde diz: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Esses versículos 2 a 8 do capítulo 3 são muito utilizados para a pregação na igreja. Mas, e o resto do livro? O que ele ensina? Qual sua mensagem? Se o livro é bom, por que a igreja prega tão pouco sobre ele? Nesse vídeo você terá as respostas para todas essas perguntas. Mas antes precisamos entender de como a Bíblia do Antigo Testamento é dividida. A Bíblia Sagrada do Antigo Testamento é dividida em 4 conjuntos de livros, sendo o primeiro Pentateuco, depois os livros históricos, livros poéticos e, por fim, livros proféticos. Mas é muito comum as pessoas acharem que os livros de Gênesis ao Malaquias estejam seguindo uma ordem cronológica, especialmente aqueles que não leem a Bíblia e pensam que os livros da Bíblia é organizado conforme a história do povo de Israel. Se você é um deles, sinto lhe dizer, mas você está muito enganado. Vou te fazer uma pergunta agora. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Se você respondeu o livro de Jó, acertou a resposta. Mesmo que Jó seja o livro mais antigo da Bíblia, ele não virá primeiro do que Gênesis, pois é o livro que retrata a criação do mundo. Depois de ter entendido como os livros são organizados, especialmente os livros de sabedoria, onde inclui Eclesiastes, podemos continuar para as respostas de nossas perguntas. E a primeira pergunta é: mas e o resto do livro? O que ele ensina? O livro de Eclesiastes exige muita atenção e entendimento para ser compreendido corretamente, pois é um livro de poesia, escrito por rei Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho do rei Davi, com Betseba. Ele é conhecido por sua grande sabedoria, riqueza e por ter construído o Templo de Jerusalém. Seu reinado foi um dos mais prósperos e pacíficos da história de Israel. O rei Salomão escreveu os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E respondendo essa pergunta, o resto do livro fala que Salomão reflete sobre a busca por significado, concluindo que tudo nesse mundo é passageiro e vazio sem Deus. Conseguimos entender isso em Eclesiastes 2, do versículo 1 ao 11. Disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto disse: o riso é tolice, de que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus palmares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanho, mais que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo o que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo,
encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. E aqui no versículo 12 ao 17 diz o seguinte: Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez, pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo: uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Salomão destaca também a inutilidade das riquezas. Veja em Eclesiastes capítulo 5, do versículo 10 ao 11, onde diz: Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Portanto, de que serve a riqueza, se não para vê-la escapar entre os dedos? Aqui Salomão traz uma grande reflexão a respeito daquilo que buscamos todos os dias de nossas vidas: o dinheiro. Veja, Salomão não está falando que a riqueza não tem valor algum. Ele está tentando explicar que a riqueza colocada em primeiro lugar, até mesmo acima da posição de Deus, é tolice, é como correr atrás do vento. Eclesiastes exige muita cautela, pois é o livro mais filosófico da Bíblia Sagrada. No livro de Eclesiastes, Salomão faz reflexões a respeito do trabalho, as injustiças da vida, a inutilidade do poder político, instruções para se aproximar de Deus, o futuro definido e desconhecido, os limites da sabedoria humana e a respeito da morte. Veja o que Salomão retrata em Eclesiastes, do capítulo 2, do versículo 18 ao 23. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para meus sucessores tudo o que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo o que consegui debaixo do sol, com minha habilidade e meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim, cheguei-me a desesperar e questionar o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido. É uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite somente descansa. Nada faz sentido. E Salomão conclui no versículo 24 ao 25. Por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Agora veja o que diz em Eclesiastes a respeito das injustiças da vida, no capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo: no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos por tudo o que fizerem. Também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra que as pessoas não são melhores que os animais, pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais.
Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e a ele retornarão. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais descem para a terra? E no capítulo 9, do versículo 11 de Eclesiastes, Salomão continua a sua reflexão a respeito das injustiças da vida. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes, os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam o sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. E vamos ver a próxima reflexão de Salomão a respeito da inutilidade do poder político. Essa reflexão está escrito em Eclesiastes capítulo 4, do versículo 13 ao 16. É melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo, que não aceita conselhos. Pode acontecer de um jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido, e até tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. E Salomão, com sua grande sabedoria e seu conhecimento, ele dá instruções a respeito de como se aproximar de Deus. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas, nem apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra. Portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Do excesso de palavras vem a promessa do tolo. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois Ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que a sua boca o leve a pecar. E não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado. Ele poderia destruir tudo o que você conquistou. Sonhar demais é inútil, assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. E aqui no próximo tópico, Salomão fala a respeito do futuro definido e desconhecido. No capítulo 6, do versículo 10 ao 12, tudo já foi decidido, sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença fazem? Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como uma sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? E Salomão, com sua grande sabedoria, ele reflete sobre os limites da sabedoria humana. No capítulo 7, no versículo 15 ao 25, vamos ver o que ele diz. Vi de tudo nessa vida sem sentido, incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais, porque destruir a si mesmo. Tampouco seja perverso demais. Não seja tolo, porque morrer antes da hora. Preste atenção a essas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Não escute a conversa alheia, às escondidas. Pode ser que ouça seu servo falar mal de você a seu respeito, pois você sabe que muitas vezes você mesmo falou mal de outros. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo: serei sábio,
mas não adiantou. A sabedoria está sempre distante e é difícil de encontrar. Procurei por toda parte, decidido a encontrar sabedoria e entender a razão dos acontecimentos. Resolvi provar a mim mesmo que a perversidade é tolice e que a insensatez é loucura. E Salomão não podia deixar essa reflexão, a respeito da morte. Está escrito no capítulo 9, do versículo 2 ao 3. No fim, todos têm o mesmo destino, seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre o mesmo à pessoa de bem e ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos, debaixo do sol, têm o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante, senão a morte. Agora vamos para a nossa segunda pergunta de nosso vídeo. Qual a mensagem? Muitas pessoas cometem um erro gravíssimo, achando que o autor está sendo pessimista ou negativo. A mensagem central do livro de Eclesiastes é que a vida sem Deus é vazia e sem sentido. Salomão, no fim da vida, reflete sobre tudo o que conquistou: riqueza, prazeres, sabedoria, poder, e percebe que nada disso trouxe satisfação duradoura. Ele concluiu que tudo na terra é vaidade, ou seja, passageiro, como um sopro. E respondendo à nossa terceira pergunta, se o livro é bom, por que a igreja prega tão pouco sobre ele? O livro de Eclesiastes é extremamente profundo, mas muitas igrejas pregam pouco sobre ele porque sua mensagem pode ser mal interpretada ou parecer pessimista à primeira vista. Aqui estão alguns motivos pelos quais ele não é tão pregado quanto outros livros da Bíblia. Primeira, linguagem difícil e reflexiva. Eclesiastes tem um tom filosófico existencialista. Ele questiona a vida, a morte e o propósito da existência, e até diz que tudo é como correr atrás do vento. Se não for bem explicado, pode parecer que ele está dizendo que a vida não tem valor, o que pode confundir as pessoas. 2. Parecer contradizer com outras partes da Bíblia. Salomão diz que o justo e o ímpio têm o mesmo destino e que as riquezas e sabedoria não garantem nada. Sem um contexto adequado, alguns podem achar que ele está negando a justiça divina, quando na verdade ele está mostrando a limitação da perspectiva humana sem Deus. 3. Não é um livro motivacional. Muitas igrejas focam em mensagens de esperança e vitória. Eclesiastes, por outro lado, fala sobre a realidade da vida, como o sofrimento, a morte e o vazio das coisas terrenas. Isso pode não ser tão popular em pregações voltadas para crescimento pessoal. 4. O livro é mais reflexivo do que doutrinário. Diferente de Romanos, que ensina doutrina, ou Salmos, que exalta a Deus, Eclesiastes é um livro de reflexão, mas nos faz pensar sobre a vida e encontrar o verdadeiro propósito em Deus. E aqui fica uma pergunta minha: por que ele deveria ser pregado mais? Aqui está a minha resposta. Apesar desses desafios, Eclesiastes tem ensinamentos essenciais para o cristão. Ele nos lembra de que nada nesse mundo pode satisfazer o coração humano sem Deus. No fim, Salomão conclui que o verdadeiro propósito da vida é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Ou seja, é um livro profundo, realista e extremamente atual, e deveria ser pregado para ajudar as pessoas a encontrar sentido na vida com Deus. E aqui no final do vídeo eu encerro com as palavras de Salomão. Está escrito no capítulo 12, no versículo 13. Aqui termina meu relato, esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos.
incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal.